Olá, seja bem-vindo ao Meio-Dia Catarina dessa quarta-feira, dia 13 de setembro. Pontualmente agora, meio-dia e meio, e nós ficaremos juntos até 1 da tarde. Aqui, lógico, além de você ficar bem informado, tem a possibilidade de ser o nosso comentarista, o nosso pauteiro. Então basta mandar a sua opinião, a sua sugestão de pauta através das nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram em @meiodiacatarina. Pode se comunicar conosco através dessas duas ferramentas. Também estamos presentes no Facebook, no /Meio-Dia Catarina. E além disso, estamos presentes no WhatsApp. Telefone, daqui a pouco já aparece aí no canto alto da sua tela, é o 489-9608-7554. E daqui a pouco a gente vai falar de um tema sobre que gera muita discussão, né? Afinal de contas, vale ou não a liberação, ou não liberação, a legalização do uso de drogas? Aí eu queria apresentar um dado para vocês daqui a pouquinho, no sentido de, pelo menos, você refletir se é contra, se é a favor, se tem uma opinião formada ou não. Apenas uma provocação, essa é a melhor palavra, apenas uma provocação para você de casa, tá bom? Então fique ligado aí conosco, que daqui a pouquinho eu mostro um dado bem interessante. Olha só, vamos começar. Então, olha só, a Polícia Militar de Santa Catarina fez um balanço da Operação Mão Forte, que prendeu vários envolvidos na recente onda de ataques que atingiu várias cidades catarinenses. De acordo com o comando da Polícia Militar, 175 pessoas foram presas ou apreendidas desde que a operação começou no dia 31 de agosto. Mais de 18 mil pessoas foram abordadas neste período. Também foram vistoriados cerca de 15 mil carros, sendo que 432 foram apreendidos. 21 estavam com registro de furto. Os policiais continuam realizando barreiras, abordagens e patrulhamento básico em áreas de maior incidência criminal e em pontos estratégicos. Muito bem, a gente sabe que esses ataques, eles foram ocasionados certamente por conta de gangues rivais, disputa pelo tráfico de drogas, e aí daquilo que eu falei ainda há pouquinho. Olha só esses números aqui que a gente separou. Numa comparação de males causados por drogas lícitas e ilícitas. Vamos dar uma olhadinha. Drogas proibidas. Segundo a ONU, viu? Uma pesquisa em conjunto aí com a Universidade do Sul de Wales, lá em Sydney, na Austrália. As drogas proibidas matam 250 mil pessoas por ano. Isso no mundo, tá? O álcool, aí uma droga lícita, mata 2,25 milhões de pessoas por ano. Aí depois, o cigarro mata mais do que o dobro do que o álcool. 5,1 milhões de pessoas por ano. Então, essa é a provocação que hoje eu queria deixar para vocês de casa, para dar uma olhada. A gente muitas vezes questiona, você é contra a legalização? Muitas pessoas usam um argumento também de que, mas não vai adiantar porque vai continuar o tráfico, pois será um consumo clandestino. Enfim, o que a gente tem observado nos países que adotam essa medida não é se dar derrotado contra a guerra do tráfico, e sim entender que é um problema mais do que isso, né? É uma questão de problema social. Eu gostaria da sua participação, da sua opinião, através do nosso WhatsApp. Vai mandando ali os recados, que daqui a pouco a gente dá uma atenção para você, tá bom? E olha só, a polícia já identificou a mulher que estava grávida e foi morta na semana passada. O suspeito de ter cometido o crime também foi preso. Elisandra Vissoto tem mais informações direto do oeste do estado. Sidney Alves da Silva, de 34 anos, foi identificada através de laudos periciais. Ela foi encontrada morta na semana passada em uma mata na sede Trentin. A vítima estava com um corte no pescoço e parte do corpo enrolado em um saco plástico e enterrado. A polícia continua investigando o caso para saber de quantos meses Sidneia estava grávida. O suspeito de ter cometido o crime já está preso, mas não teve a identidade revelada. Elisandra Vissoto, de Chapecó. E doenças reumáticas não têm cura, viu? E segundo o Ministério da Saúde, elas atingem mais de 15 milhões de pessoas por ano aqui no Brasil.
Porém, um tratamento adequado garante qualidade de vida ao paciente. É o que afirmam mais de 2.000 médicos do Brasil e do mundo que estão reunidos aqui na capital para discutir os avanços no tratamento de 120 tipos de doenças reumatológicas. Maria Aparecida tem 56 anos. Há cerca de 5 convive com artrite reumatoide, doença que provoca dores pelo corpo o tempo todo. Como você pode observar, a gente estava sem o áudio da entrevistada, daqui a pouco a gente atualiza a matéria e coloca ela no ar aí para você. Mas vamos falar agora então sobre uma questão que é muito importante na mobilização para levar pais e filhos aos centros de saúde e regularizar a caderneta de vacinação. Esse é o objetivo de mais uma campanha nacional de multivacinação. Atenção, pais, hein? Com mais uma campanha que acontece todos os anos, o Ministério da Saúde espera reduzir doenças imunopreveníveis e diminuir o abandono à vacinação. Neste ano, não há meta a ser alcançada. Em torno de 30 doenças, com 14 vacinas das crianças de 0 a 5 anos e os adolescentes, 7 vacinas, né? Também protegendo contra algumas dessas. A importância é justamente tentar fazer com que as doenças que são imunopreveníveis, elas possam ser extintas do Brasil, como algumas já foram em algumas épocas. Neste ano, além das crianças, um outro público-alvo também foi incluído, o dos adolescentes menores de 15 anos. Isso porque, como os adultos, muitos deles não têm a caderneta de vacinação atualizada. Os adolescentes tiveram inserção de várias vacinas nos últimos anos e agora em 2017, inclusive, a inserção da vacina contra a meningite C, para todos os adolescentes de 12 e 13 anos de idade. Mas é uma faixa etária que ainda vai muito singelamente até a unidade de saúde. Então, é um público-alvo que está desprotegido e que precisa se vacinar. Entre as vacinas oferecidas estão a contra a hepatite A, para crianças menores de 5 anos, e contra o HPV, para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. O dia D da vacinação este ano será realizado em 16 de setembro, quando todos os postos de saúde da rede pública de Santa Catarina estarão abertos das 8 às 5 da tarde. Então, aqueles que não tiverem tempo durante a semana podem levar os seus filhos até as unidades de saúde, das 8 da manhã até as 5 da tarde. E não é porque a campanha é só para criança que o adulto também não deve. Então, pai e mãe vão dar o exemplo, levar sua caderneta e atualizar também. Recado mais que importante da Secretaria de Estado da Saúde, onde você, pai, mãe, responsável, tem o total dever, né, de colaborar nessa campanha de multivacinação extremamente importante. Será que a gente consegue depois colocar no ar de novo? Não sei se tem lá ainda disponível no chamado Playout, né? Que é ali onde a gente coloca as matérias no ar, aquela arte da questão das drogas. Será que a gente consegue colocar ou não? Eu vou aproveitar antes de ler alguns recados. Vamos dar uma olhadinha então, olha só. Eu queria a opinião de você de casa sobre a questão de legalização do uso de drogas, um fato que vem cada vez mais sendo discutido. Por exemplo, dos ataques que geraram aqui na semana passada, na semana retrasada, várias cidades do estado. Esses ataques são por gangues rivais, ao que tudo indica, numa disputa por pontos de tráfico de drogas. Pois bem, muitos especialistas dizem, não é a minha opinião, porque fique bem claro, tá? Muitos especialistas dizem que no caso de legalização do consumo de droga, você consegue solucionar esse tipo de problema na guerra do tráfico, né? Onde o Estado hoje no Brasil se mostra extremamente pouco eficaz, né? Para não dizer outras palavras, essa seria a mais branda. Pouco eficaz o nosso combate ao tráfico de drogas. Aí olha só, esse estudo aí da ONU, com auxílio da Universidade do Sul de Yale, em Sydney, na Austrália, dizendo que as drogas proibidas matam 250 mil pessoas por ano, o álcool mata 2,25 milhões de pessoas por ano, aí é uma droga lícita, e o cigarro mata 5,1 milhões de pessoas por ano, outra droga que é lícita, né? Uma coisa que é interessante também a gente falar, que através, por exemplo, da legalização, como aconteceu com o álcool, aconteceu com o cigarro, campanhas de conscientização podem ser feitas livremente, os temas podem ser debatidos livremente sobre isso. O pessoal vai interagindo conosco através do nosso WhatsApp. O Rodrigo do Monte Verde mandou a opinião dele, você pode mandar a sua também, seja pelo WhatsApp, pelo Twitter, Instagram e Facebook. Sou contra porque só
só vai legalizar a organização criminosa. É o Rodrigo do Monte Verde, a opinião dele, está registrada aí a sua opinião, Rodrigo. E agora sim, então, vamos falar sobre doenças reumáticas que, como a gente tinha falado, não tem cura. E segundo o Ministério da Saúde, 15 milhões de pessoas no Brasil são atingidas por ela no ano, viu? Porém, um tratamento adequado garante qualidade de 1.000 médicos do Brasil e do mundo que estão reunidos aqui na capital para discutir os avanços no tratamento de 120 tipos de doenças reumatológicas. Maria Aparecida tem 56 anos. Há cerca de 5 convive com artrite reumatoide, doença que provoca dores pelo corpo o tempo todo. Como a medicação parou de fazer efeito, eu estou com atividade severa da doença. Então, estou num período bem ruim, de muita dor, tudo inflamado. Sentir dor o tempo todo é uma coisa muito ruim. Aos 80 anos, Dona Nadir está com problemas nas articulações. Ela sente fortes dores nos joelhos. Parei de caminhar, que eu sempre adorei caminhar muito. Como é que eu vou ficar doente? E lá doentinha, feia no quarto lá. Não vou. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 15 milhões de brasileiros têm algum tipo de doença reumatológica. Os danos são principalmente nas articulações e nos sistemas gastrointestinal e respiratório. Essas doenças não têm cura, mas o tratamento adequado pode fazer toda a diferença na qualidade de vida do paciente. Por isso, cerca de 2.000 médicos do Brasil e do mundo estão reunidos aqui no Congresso Nacional de Reumatologia para debater os avanços na área e trocar experiências. Nos últimos 20 anos houve um grande avanço no tratamento das doenças reumáticas. Então aquela ideia que se tinha que doença reumática era uma doença degenerativa, progressiva, deformante, isso mudou totalmente. Existem hoje inúmeros tratamentos. Aqueles pacientes não mais deformes, aqueles pacientes com doenças graves como lúpus, eles têm uma situação de sobrevida normal, longa. Múltiplos tratamentos mudaram um pouco esse cenário. A programação do Congresso é extensa. As novidades no tratamento das 120 doenças reumatológicas autoimunes estão sendo apresentadas em cursos, palestras, debates e oficinas. E além dos médicos, cerca de 520 pessoas entre pacientes, cuidadores e familiares participam de um curso gratuito de práticas para melhorar o convívio com a doença. O paciente precisa conhecer mais sobre a sua doença, para aprender quando está dando alguma coisa errada. Será que é algum efeito colateral do medicamento que eu tomo? Será que isso é o esperado para a minha doença? Eu estou melhorando, eu estou piorando. Então, assim, isso tudo a gente aprende em cursos de educação como esse. O congresso é realizado no Centro-Sul, na capital, até o próximo sábado. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar sobre futebol aqui no Meio Dia Catarina, mas só antes aqui para registrar, uma moça lá da cidade de Criciúma relatou um caso bem interessante que vale o alerta para você de Criciúma, pois ela dizendo que foi assaltada saindo da Justiça Federal, próxima à Avenida Centenário, ali na cidade do sul do estado. O Nereu conhece muito bem lá. Ela foi assaltada por ali. E aí ela dá o relato, tudo que aconteceu e tal, e chama atenção para quem estiver naquela região para que tenham cuidado, e aí ela faz um complemento assim, ó, sou estudante de Direito e faço meu TCC defendendo direitos dos presos e passando por uma situação dessa me fez refletir muito. O que acontece é que a população está cada vez mais insegura, a insegurança está assolando o estado de Santa Catarina. Veja só, Criciúma, Florianópolis, seja onde você estiver, a sensação de insegurança de fato é grande, sim. E depois do intervalo, então, tem o futebol. Criciúma deixa escapar a chance de colar no G4 da Série B. E a Chape, ainda sem o novo técnico confirmado, entra em campo logo mais pela Copa Sul-Americana. Agora meio-dia 45 e o Meio-Dia Catarina volta já. Meio-dia 48, voltamos com o Meio-Dia Catarina. Vamos de futebol então? Chegar no nosso cantinho esperto do futebol. Olha lá, 24ª rodada da Série B do Brasileirão. O Criciúma perdeu em casa para o Juventude pelo placar de 2-1. Com isso, a classificação da Série B está assim. Lembrando que ontem nós tivemos apenas 2 jogos, dentre eles o do Criciúma, tá?
G4 tem o América Mineiro, o Internacional, o Juventude e Vila Nova. O Juventude, com um jogo a mais, volta para o G4, pelo menos momentaneamente. Depois vem o Ceará, Paraná, o Criciúma é o 7º colocado, por enquanto segue na mesma posição. Oeste, Londrina e Guarani são os 10 primeiros. Vira a página, porque também interessa por lá o Z4, onde está o Figueira. Boa Esporte, CRB, Brasil de Pelotas, Paysandu, Luverdense e Goiás. O Z4, Figueirense, tem 25 pontos, então próximo deixar o Z4, atrás dele o Santa Cruz, Náutico e também o ABC. Vamos dar uma olhada então como é que foi esse jogo lá no estádio Heriberto Rios, que o Criciúma até que tentou, mas por outro lado tinha um goleiro extremamente afiado. E o time de Caxias do Sul abriu o marcador. Lucas, da meia-lua, emendou um balaço pro fundo da rede. O Tigre até tentou, mas Matheus, goleiro do Juventude, estava ligado. No segundo tempo saiu o gol do Criciúma. Alex Maranhão cruzou e Domingues mandou contra. 1-1. Mas quase no fim da partida, o Tigre saiu jogando errado. E Lucas, outra vez, recebeu dentro da área e fez o segundo. Fim de jogo, Juventude 2, Criciúma 1. Duas propostas diferentes, uma no início do jogo, com João Paulo, com retenção de bola, e depois no final com velocidade. E as duas deram certo. A gente tem lutado, a gente tem trabalhado bastante com a intenção de buscar sempre a questão do G4, né? Eu sempre falo que a gente tem que ter paciência com isso, porque muitas vezes a gente cria uma ansiedade muito grande em todos, no grupo, né? Em todo o clube, principalmente no torcedor, e talvez nós não estejamos ainda preparados para entrar ali. Já eu falo mais um pouquinho desse jogo, porque antes um recado, hein? Chegou o Saúde 24 horas. Um serviço de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você liga gratuitamente, conversa com profissionais da área de saúde que vão analisar o seu caso e dar o encaminhamento correto. E ainda você ganha desconto de até 60% em diversos medicamentos nas farmácias credenciadas. Aproveite todas as vantagens assinando agora mesmo. Importante, hein? O objetivo do Saúde 24 Horas não é substituir as consultas, dar diagnósticos e prescrever medicamentos. Ligue agora mesmo para o 0800 728 0801 e faça parte do Saúde 24 Horas. Muito bem, como eu ia falar a respeito desse jogo do Criciúma, ali dois excelentes técnicos, hein? Luiz Carlos Vinck tirou o Criciúma lá do Z4, tá ali na briga, na ansiedade, como ele bem disse, para chegar dentro do G4, montou um time competitivo, sem muitas contratações, sem muitos reforços, desde a época em que ele chegou, e do outro lado também Gilmar Dalpozo. E dizer que lá no Rio Grande do Sul também, assim como já aconteceu no sul do estado, o pessoal estava querendo recentemente a cabeça do Dalpozo por lá. É um campeonato de longa duração, as derrotas acontecem, é evidente. Um detalhe importante é que o Dalpozo, com o Juventude, ele tem a terceira menor folha salarial da Série B do Brasileirão. E o time hoje, pelo menos momentaneamente, está dentro do G4 e sempre se manteve por ali. Vamos agora falar de Copa Sul-Americana. Hoje nós teremos oitavas de final, é o jogo de ida. A Chapecoense vai receber o Flamengo na Arena Condá. Chapecoense então e Flamengo na Arena Condá. E mais detalhes dessa partida você vai saber agora com ela, Elisandra Vissotto. Hoje a Chapecoense precisa esquecer a má fase no Brasileirão e as questões extracampo e se concentrar para a partida da Sul-Americana contra o Flamengo aqui na Arena Condá. Só uma vitória interessa para reconquistar a confiança dos torcedores. Vencer eles, sabendo da gigantesca diferença de estrutura, de poder financeiro dos times, né? A gente venceu um time contra o Flamengo, pode nos dar uma confiança muito grande para prosseguir no ano. Então a gente vai entrar, se doar ao máximo, deixar tudo lá dentro para tentar vencer esse jogo. Chapecoense e Flamengo se enfrentam hoje às 7h15 da noite aqui na Arena Condá. Muito bem, eu estava dando uma olhada aqui na internet, no perfil do nosso colega Rodrigo Lar,
do Diário do Iguaçu, lá de Chapecó, para saber se já tinha o nome do novo técnico. A última informação que o Rodrigão colocou foi assim, ó. Resumindo, a ópera da Chapecoense em relação ao técnico. Voltou tudo a estaca zero. O nome mais próximo, Vilmo, que era, por enquanto, era do Argel Futs. Vamos abrir espaço para o pessoal que interage conosco através do nosso WhatsApp. O que foi? Pois é. Exatamente. O antigo presidente, né? O saudoso São Paulo não queria, né? Michel de Barreiros, depois do que vi contra o Boa, se não levar uma sacola do Internacional, já me dou por satisfeito. Empate é lucro. E o pessoal opinando sobre aquela questão que a gente colocou no começo do programa, diz assim, o Everton do bairro Serraria, olha só. Gustavo, sobre a legalização, combater não está funcionando. Então, legalizar. Coloca imposto alto para suprir gastos com as pessoas que irão necessitar de tratamento. Todos sabem o mal que faz, como cigarro, usa quem quer. Assim, o tráfico irá diminuir e o governo irá arrecadar mais, é a opinião do Everton. Reginaldo da Barra do Aririu, acho que se liberar drogas no Brasil, a venda vai ser ainda mais disputada pelo tráfico. Vai virar um comércio sem controle. O Brasil está muitos anos-luz atrasado para isso. E também a última informação do Roberto de Areias, de cima lá em Biguaçu. Figueira vendeu o Bruno Alves para o São Paulo. Por que não tenta trazer o Cícero de volta? Pois é, Figueirense, que hoje apresentou o Ty Sandals, o sul-africano, que agora já está regularizado para jogar. E veja daqui a pouco, o principal indicador do bom andamento da economia brasileira alcança número histórico. 12h55 e a gente volta já. Voltamos com o Meio-Dia Catarina, abrindo espaço para o nosso telespectador, comentando sobre aquela pesquisa apontada pela ONU. O Alexandre, nosso telespectador, falou assim, ó, acho muito precipitado esse levantamento da ONU. É grotesca a diferença. Será que eles consideram as mortes diretas e indiretas? Além do usuário morrer pelo consumo, muitos morrem indiretamente com balas perdidas, sequestros e até mesmo transportando as mesmas. Achei muito, mas muito precipitado mesmo. Um grande abraço para você, Alexandre. Está dado o seu recado. E a Bolsa de Valores chegou hoje aos 74.319 pontos, um recorde histórico. E os analistas do mercado financeiro melhoraram as estimativas de retomada do crescimento do país para este ano. A crise econômica atingiu em cheio esta fábrica de escovas de cabelo, que está há 36 anos no mercado. Mas em 2017, graças a alguns ajustes na linha de produção e a retomada dos pedidos dos clientes, o faturamento aumentou 7% no primeiro semestre. E deve crescer ainda mais, porque a queda nos juros permitiu que a empresa tomasse dinheiro emprestado, com um custo mais baixo para investir. Está aumentando o nosso quadro, nosso mix de produto em aproximadamente 27% e acreditamos que isso vai ajudar a alavancar ainda mais nosso faturamento. Além desses indicadores positivos que mostram que a economia está realmente retomando o crescimento, mesmo que a passos lentos, o horizonte, ou seja, a perspectiva de futuro, revela um cenário também promissor. É o que indica o boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira. Cerca de 100 analistas do mercado financeiro, ouvidos pelo Banco Central, reduziram pela terceira semana seguida a estimativa de inflação para 2017. O índice está ainda mais perto do piso da meta do ano, que é de 3%. Também pela terceira vez seguida, eles aumentaram a expectativa para o crescimento do país e agora já trabalham com taxa básica de juros em 7% ao ano, o que funciona com mais estímulo para a atividade econômica. Para este especialista, a economia cada vez mais tenta se descolar da crise política. Boa parte disso é porque já foram feitos ajustes importantes na economia brasileira, particularmente no mercado de trabalho. Isso daí acabou segurando os salários que estavam subindo muito forte, e isso agora está permitindo algumas coisas, entre elas, por exemplo, o corte dos juros, porque a inflação está caindo. O mercado está vendo como um momento de expansão, e nesse sentido a Bolsa de Valores antecipa esses movimentos. Para muitos economistas, o emprego vai ser um dos últimos a reagir para valer. Só que esta empresa de logística decidiu se antecipar para atender o crescimento da demanda. A ANA foi um dos reforços. Está aqui há uma semana, depois de um longo período sem emprego. Foram 3 anos assim, super complicados. A minha sorte é que eu tive a ajuda dos meus pais. Porém, agora eu tô aqui, agora eu tô feliz. Passado tá lá atrás.
A crise financeira está melhorando, falta só a crise política. Mas o problema é que todo mundo é inocente, né? De Lula a Temer, ninguém tem culpa de nada. Eu quero saber quem é que está inventando isso tudo. É tudo inocente. O Meio Dia Catarina de hoje fica por aqui para você. Uma ótima tarde, quarta-feira, e até amanhã, a partir das 12h30. Tchau!